basta você colocar disciplina e energia que os seus resultados vão aparecer. Hoje eu vou te provar se esse conceito é ou não é verdade. Hoje eu quero falar com você sobre um conceito que se chama linearidade. Você já percebeu que por mais força, por mais energia que você coloca na sua vida, muitas vezes os seus projetos eles não saem do papel ou não dão certo na intensidade que você gostaria que desse? Muitas pessoas desistem porque se frustram exatamente nesse momento. Isso acontece porque o que nos é ensinado, nos é vendido, é que basta você colocar disciplina e energia que os seus resultados vão aparecer. Hoje eu vou te provar se esse conceito é ou não é verdade. E hoje eu quero te mostrar, te explicar um conceito que vai mudar completamente a sua forma de ver sobre a produtividade, foco, disciplina, planejamento e que vai te fazer entregar, chegar muito mais aos resultados que você quer do que a forma como você vem fazendo hoje. Mas se você ainda não me segue, deixa eu me apresentar. Meu nome é Valquíria Alves e eu falo de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Falo sobre foco, produtividade, disciplina e sobre planejamento de vida. E eu quero entrar com você hoje num tema que se chama linearidade. Para você entender, pense comigo, o que é um sistema linear? A gente pode pensar em algo como se fosse uma linha linear, reto, não é verdade? De tudo não tá errado, tá certo. Um sistema linear é aquele que é alinhado, correto? Mas hoje eu quero te apresentar uma nova concepção dessa palavra. Um sistema linear é aquele que a relação de causa e efeito é proporcional, e não só proporcional, diretamente proporcional. Trazendo para o campo da prática, para se tornar mais palpável. É a mesma coisa que eu falar que se você tem resultado X em uma determinada área e que se você intensificar a execução naquela área para 2 vezes, você vai ter um resultado de 2x, ou seja, o resultado ele é diretamente proporcional à energia que você está colocando na execução daquela tarefa, por exemplo. Ou seja, se seu nível de esforço é 5, o seu resultado vai ser 5. Se o seu nível de esforço passa para 6, o seu resultado vai passar para 6 também. De certa forma, isso não tá por si errado. Porque pensa comigo, se você colocar mais combustível no seu carro, quer dizer que você tem mais quilômetros para poder andar. E o sistema ele funciona em várias diretrizes e vários parâmetros da nossa vida. O problema começa quando eu coloco esse sistema de linearidade para o processo de produtividade e resultado. Porque, afinal de contas, essa lógica ela não pode ser aplicada. Ela não tem uma ciência tão exata quando eu aplico em produtividade e resultado também. De forma mais prática ainda. Muita gente acredita e até vende isso na internet, que se você trabalhar 2 vezes mais do que você trabalha hoje, acordando mais cedo, dormindo mais tarde, dormindo apenas 4, 3 horas no dia, você vai ter o dobro de resultado do que você tem hoje. Porém, isso não pode ser assumida como uma verdade. Por quê? Há algumas variáveis que não são consideradas nesse modelo. Então, não adianta eu falar com você que se você trabalha 8 horas no dia e você tem X resultado, e você vai trabalhar 16 horas no dia, vai ter 2x de resultado. Que isso vai acontecer exatamente dessa forma. Por quê? Há algumas variáveis, como por exemplo, fadiga, cansaço físico e emocional, doenças que podem surgir por causa de se dormir pouco, de se trabalhar muito, queda no seu rendimento, falta de criatividade, variáveis essas que devem ser consideradas para o seu planejamento de rotina e o planejamento de vida também, porque elas impactam diretamente no seu rendimento. Dessa forma, se o sistema linear para algumas coisas ele funciona e ele é verdadeiro, para produtividade e para resultados, a gente pode falar que produtividade e resultados segue um sistema não linear. E isso significa que pequenos ajustes que você fizer na sua rotina, nos seus hábitos e na forma como você gere a sua vida, podem gerar grandes resultados. A produtividade, então, ela segue um modelo que chamamos de não linear. Isso significa que pequenos ajustes na sua rotina, nos seus hábitos e no seu modelo de vida podem gerar resultados exponenciais.
E acontece também ao contrário. Grandes esforços podem trazer resultados mínimos ou até resultados indiferentes, sem não ter nenhum resultado naquilo que você está fazendo. Dessa forma, é muito importante que a gente avalie o contexto, ou seja, avaliar a situação que você se encontra e aquilo que você está fazendo. Principalmente quando falamos de desempenho mediante a produtividade ou resultado mediante a produtividade. Hoje eu quero te trazer 3 pontos que vão te ajudar muito sobre o efeito da não linearidade. O primeiro deles é focar no poder dos pequenos hábitos. Você ler 10 páginas por dia no final de um ano dá 3.650 páginas, o que, por média de livro, equivale a muito mais do que 10 livros. Mas se você ler, por exemplo, um livro em uma semana, se você não está acostumado com isso, não é o seu sistema de produtividade, pode te cansar, um cansaço emocional, um cansaço físico também. Você pode entrar em um processo de exaustão mental e que você vai ficar ali talvez 1 mês, 2 meses sem ler livro nenhum. Isso vai te trazer um cansaço muito grande. Então, foque nos pequenos hábitos. Ler 10 páginas por dia é extremamente poderoso. Você vai ter lido mais do que um livro por mês quando chegar lá no final do ano. Um segundo ponto que você pode implementar na sua vida e na sua rotina é implementar o descanso estratégico. O que é isso? É fazer pausas para poder descansar ao longo do dia, que seja de 10 minutos, 5 minutos, 25 minutos, para que você consiga descansar a sua mente e o seu corpo mediante aquela atividade que você está fazendo e se tornar muito mais produtivo quando você voltar a trabalhar. Trabalhar sem fazer pausas pode parecer muito produtivo no começo, mas ao longo do tempo diminui muito a sua eficiência. Uma ferramenta que eu gosto muito é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela se utiliza de você trabalhar durante 25 minutos e fazer 5 minutos de descanso. Então você produz 25 minutos com trabalho focado, foco 100%, e durante 5 minutos você faz uma pausa de descanso. Funciona muito para mim, traz um sistema de produtividade muito bom e de foco e atenção muito grande com a tarefa que eu estou executando. E o último ponto é focar naquelas tarefas que te trazem maior retorno. É difícil entender isso, mas nem todas as tarefas que você executa te traz o mesmo retorno, te traz o mesmo resultado. E quanto mais você cresce, por exemplo, na hierarquia do trabalho, mais é importante que você aplique isso na sua vida e no seu dia a dia. Você começa a perceber que você acaba por ser obrigado a implementar isso. É aquela famosa lei do Pareto. Eu já falei disso há alguns vídeos atrás, e se você ainda não viu esse vídeo, espere esse vídeo acabar, volta lá que você vai entender exatamente sobre a lei de Pareto. A lei de Pareto, nesse contexto, ela traz que 20% das suas ações gera 80% dos seus resultados. E 80% daquelas outras ações vão gerar apenas 20% dos resultados. Então, identifique aquelas tarefas que te trazem maior impacto e maior resultado e foque nelas primeiro. Então, recapitulando aquilo que nós falamos nesse vídeo, não adianta você trabalhar mais, você precisa trabalhar de forma mais inteligente. É necessário fazer alguns ajustes estratégicos no seu dia a dia, na sua rotina, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, que vai te trazer muitos resultados e resultados muito maiores do que dobrar o seu esforço. Estratégia é mais importante do que o esforço. Afinal de contas, como diz Tim Ferriss, trabalhar mais nem sempre significa trabalhar melhor. O segredo, então, está em se trabalhar de forma mais inteligente. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui embaixo o maior insight que você teve com esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo.